Ah, pessoal, muito boa tarde, né? Ou boa noite, ou bom dia, dependendo do horário que você estiver vendo o vídeo. Já deixa o seu like aí para ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo. O vídeo de hoje vai ser bem curtinho, pretendo eu, né? Um vídeo esclarecedor que mostra um pouco de cloud, né? Um pouco de alta disponibilidade, de balanceamento de carga, de VPS, como que eu uso no meu dia a dia. Vamos. Então a ideia do vídeo é apresentar para vocês um pouco do meu dia a dia e problemas que podem ocorrer durante o percurso, que é normal. Normalmente o que eu pego para meus alunos, que eu pego em consultoria que eu dou, a infraestrutura da empresa é desse jeito, né? Tem lá os sistemas, conecta na internet e direto no servidor da empresa. Então eu tenho apenas um único servidor. E se esse servidor para de funcionar? Ou se o IP é bloqueado, né? Ou se há problema de rota, né? Acontece muito isso, ou um problema de link, como que fica a aplicação da empresa. Se a aplicação não é uma aplicação crítica, é uma aplicação que se ficar por algumas horas ou um dia parada não dê prejuízo, ok, não tem problema. Mas para uma aplicação que é classificada como crítica, não pode ficar fora do ar, esse modelo de negócio está totalmente errado, né? E para isso existem algumas soluções no mercado. Hoje a gente tem o HProxy, o Nginx, vários proxies e você consegue fazer balanceamento de carga, alta disponibilidade. Eu vou apresentar para vocês hoje dois serviços, né? O Nginx e o HProxy. Então o que ele vai fazer? Basicamente é isso daqui. Vou ter meus usuários, eu vou conectar no Nginx ou no HProxy e dali eu vou dividir entre instâncias, né? Entre VPS ou entre portas. Mesmo que esteja no mesmo servidor, eu posso colocar em várias portas. Por exemplo, eu tenho uma aplicação aqui, servidor 1, servidor 2, servidor 3. Servidor 1 está em São Paulo, servidor 2 está no Rio de Janeiro, servidor 3 está em Recife. Se o servidor 1 de São Paulo cai, automaticamente o balanceador de carga, o proxy, ele vai enxergar que o 1 está fora e vai ficar trabalhando só entre os dois. Nisso você pode fazer diversos arranjos, né, diversos ajustes. Por exemplo, época de feriados comemorativos, datas comemorativas, né, ou tem alta temporada, você pode trabalhar com uma ou duas instâncias. Nessas épocas mais críticas, você pode levar para 3, 4 instâncias desse serviço. E acabou aquele horário crítico, aquela hora crítica, você reduz, né? Você faz o down dessa VPS, dessa máquina e volta a trabalhar com duas instâncias. Então, o proxy, ele serve não só como balanceador de carga, né, para dividir o tráfego, mas também questão de alta disponibilidade, né? A gente poder ele verificar se a instância 1 está fora do ar, mas ele trabalha só com a instância 2 e com a... Oi, pessoal, voltamos. Vamos voltar aqui para o raciocínio. Então, eu tenho os dois serviços de API. Esses dois serviços de API, ele conversa com o banco de dados e com a aplicação web ou aplicação mobile ou aplicação desktop. A API minha não conecta direto no banco de dados, tá? Ela conecta em um outro serviço de proxy, que é o HProxy. Aqui eu coloquei só o ícone o logotipo, né, dos serviços. Então esse aqui é o logotipo do Nginx e esse é o logotipo do HProxy. Por que que eu faço isso? A mesma intenção, o mesmo propósito, né, do Nginx. Eu poder fazer balanceamento de carga com um banco de dados. No meu caso, eu trabalho com MySQL. Então, eu uso o serviço nativo do MySQL para fazer replicação de dados. Então, eu tenho regiões diferentes, servidores em locais diferentes, e ficam replicando mestre para mestre. Então, faço o insert em um, ele repete o insert no outro,
Faço o delete em um, ele repete o delete no outro, tá? Então é assim que funciona mais ou menos a replicação. O que você faz em um servidor, ele envia para o outro, de um para o outro. Então o hproxy, ele faz esse serviço, né, esse meio de campo para a gente entre a aplicação e o banco de dados. Se o meu banco de dados 1 cair, ele automaticamente vai identificar e vai para o banco de dados 2. Ou se, por exemplo, aqui eu estou com 500 usuários, já chegou no meu limite que eu defini para esse banco, para esse servidor, para esse banco de dados. Ele vai jogar para o próximo banco de dados. A mesma coisa com a aplicação com o Nginx ou com a API. Então, por exemplo, eu aqui recebi 1000 requisições no meu Nginx. Quando ele chegar aqui, ele vai ver que ele só pode mandar para o servidor 1 500. Ele vai pegar as próximas 500 e vai mandar para o servidor 2. Isso é o balanceamento de carga, tanto para a aplicação quanto para o banco de dados. E no meio do banco de dados eu tenho um outro servidor que eu faço backup, né? Também está separado. Ele é um servidor próprio para isso. E ele faz backup diariamente. Aqui é o mesmo conceito, só que eu estou usando sem aplicação web, né? Eu estou acessando direto a API. Então eu faço a requisição aqui no meu mobile ou no desktop. E caio direto na minha API. E a API, né, passa pelo Nginx e a API vai para o banco de dados. Aqui no cenário de cima eu tenho uma aplicação web e aqui não. Nosso caso aqui é só a API. Tá? Por que a gente trabalha dessa forma? A AWS, a ISO, ele já fornece tudo isso para você de uma forma muito simples, transparente, só que com custo muito elevado, né? Hoje eu tenho, acho que por baixo, uns 13, 14, 15 servidores no máximo, com esse serviço com zonas diferentes entre São Paulo, Estados Unidos. Se eu fosse aplicar esse conceito, essa quantidade de máquinas dentro de uma AWS, de uma ISO, eu estaria aí falando de um gasto de mais de R$3.000. Se eu calcular meus gastos aqui, eu não chego, acho que a 600, 700 reais. Com 13, 15 máquinas que eu tenho. Né? Eu forneço diversos tipos de sistemas, né? Sistema para WhatsApp, sistema de RP, PDV, sistemas de disparo em massa, sistema com NTN, muito serviço dentro da empresa. Então, um dos problemas que acontece, que eu falei aqui no começo, é a gente ter problema de rota, né? Ter problema de IP bloqueado, ter problema que um backbone no meio do caminho parou, quebrou, e esse cliente aqui não consegue chegar até o servidor. Esses dois conseguem, mas esse de cima, o primeiro aqui, não consegue. Então, por isso que a gente usa o proxy, e eu trabalho com regiões diferentes também. Eu consigo atender todo mundo praticamente, né? Se cair um backbone lá em Recife, Fortaleza, lá para o Nordeste, eu consigo, não vai ter acesso a São Paulo, mas eu consigo redirecionar ele para o servidor de Dallas. Já aconteceu isso. Todos os tipos de problemas que vocês podem imaginar, eu já peguei nesses anos de minha vida de carreira, né? Vou mostrar para vocês um problema que eu tive semana passada. Eu tinha ainda um serviço com a local web, um servidor de WhatsApp, serviços de WhatsApp, né? Que a gente troca a mensagem com o usuário, manda mensagem, o robozinho manda uma fila, você tem API, você tem disparo em massa, tem um monte de serviço. E o que acontece? O cliente estava reclamando que estava demorando 20 minutos para enviar um arquivo PDF. Né? Então, assim, inviável. E aí a gente entra em contato com o data center, tá tudo normal. Aí você mede o link do servidor, tá dando 30, 50 mega de internet. E aí você começa a pesquisar o que tá acontecendo isso, né? Então, pessoal, ó, vou mostrar para vocês aqui. Ó, eu vou fazer um ping nessa máquina que eu tô com problema. Ó, vocês podem reparar que o tempo de resposta está em 127 milésimos de segundo. E eu tô falando para uma VPS em São Paulo. Eu estou em São Paulo.
uma VPS em São Paulo. É surreal. Eu tenho essa latência quase para um servidor em Dallas. E basicamente é 150, 160 milésimos de segundos. Já é um pouco lento, mas atende a necessidade. Como que um servidor em São Paulo está dando essa latência? Se eu vim aqui e ativar um proxy no Brasil mesmo, então aqui vou sair da minha rede, da minha fibra, vou esconder meu endereço IP, vou falar que eu estou em uma outra rede e vou conectar pelo VPN. Tá? Saiu aqui o meu put que eu estava monitorando um outro servidor novo. Ó, eu vou dar um ping aqui agora. Olha a diferença. 5 milésimos de segundo. E aí você liga para o data center, você explica, você manda os logs, você manda o log do MRT, nada resolve. 5 dias e a gente não consegue resolver. Eu falei, uma máquina só que eu tinha com a local web. Por que eu vou continuar insistindo? Eu transferi para o data center que a gente já tem mais de um ano aí em uso e eu resolvi o problema imediatamente. É que é trabalhoso, né? Você tem que migrar banco de dados, enviar arquivos, instalar todo o sistema. Às vezes a gente fica empurrando com a barriga, mas isso foi a gota d'água, né? O que faltava para fazer a migração de data center. Vou voltar aqui para minha sem VPN. Ó. 126 milhares de segundos. Assim, é ruim, né? Você fornecer um serviço para um cliente com uma latência tão alta dessa, né? É complicado. Então vamos voltar aqui. Então, o vídeo de hoje eu queria trazer para vocês como funciona a questão de balanceamento de carga, usar um proxy reverso, como pode ser benefício para a sua empresa. E eu vou trazer recomendações de data centers, tá? Deixa eu jogar aqui para cima. Eu trabalho com 2 data centers hoje, um nos Estados Unidos, em Dallas, que é a LGV Host, e no Brasil, a Kinax, tá? Um dos serviços que eu busco em data center, é o principal que tem aqui em São Paulo, é o que eu uso principal, é o serviço de backup, né? Então, o que acontece? Eu posso fazer backup da imagem da máquina. Então, por exemplo, vou fazer uma atualização do Debian. Vou mudar do Debian 11 para o 12. Eu estou nesse processo agora, foi lançado acho que em outubro do ano passado. E eu estou migrando os servidores de Debian 11 para Debian 12. Então, o que acontece? No meio caminho aí, dá algum problema na migração. Já pensou ter que refazer todo o servidor, tudo de novo? Não, eu venho aqui e peço para restaurar o backup, que ele vai voltar para a versão anterior antes de eu começar a fazer a migração. Então, qualquer coisa que for fazer na máquina, uma atualização, uma mudança, qualquer coisa importante, ou mesmo que não for fazer nada, manter um backup regular, você corre menos risco. Então, por default, eu mantenho o backup sempre de 7 dias. Todos os meus backups são 7 dias. E quando eu vou fazer alguma manutenção na VPS ou no banco de dados, eu faço um backup à parte. Backup salva a vida. Nunca é demais a gente ter um backup. Então, quando forem procurar data center, né, servidores, procurem servidores que você tem essa opção de fazer backup. Tá? Isso aqui, garanto para vocês, salva muita vida, ajuda muita gente no dia a dia. Já tive alunos meus que teve problema com a máquina. A máquina não subia mais o sistema, restaurou o backup, voltou tudo normal, teve como corrigir o problema sem ter grandes prejuízos, né? Comigo também já aconteceu diversas vezes, somente questão de migração de sistema operacional de um para o outro. Às vezes falha alguma coisa, você faz o restore, né? Você continua da onde você parou. Ou você espera, ou você corrige o problema e refaz toda a migração novamente. Mas você tem que saber que você tem a garantia que você pode voltar um passo atrás e nenhum cliente seu será afetado. O outro data center que eu trabalho é a LGV.
A LGV já não tem esse serviço de backup, né? Você tem que fazer o backup por conta própria, então no caso é baixar os dados da VPS para sua máquina. Mas é um serviço muito estável. Eu já tenho eles, se não me engano, acho que há 5, 6 anos. Tenho servidores com eles. Eles têm um preço muito bom. Você pode ver que uma VPS aqui de 2 GB já é R$60 por mês. Isso aqui, se for no Brasil, eu consigo VPS mais barata de 2 GB, mais Linux. Aqui não, aqui já é Linux e Windows, né? Aqui, por exemplo, na Kinaxis, se eu pegar um servidor de 2 GB de memória, é R$49, mas porém é só Linux, né? Aqui na LGV não, já é Linux e Windows. Windows é mais caro por questão de licença, né? Então, por isso que eu sempre indico, vamos de Linux. Na Kinaxis a gente consegue VPS aí de 1 GB por R$29. Essas VPS de 1 GB eu uso muito para esse serviço de proxy do Nginx e do hproxy. Então, muito recomendado. Conforme sua aplicação vai crescendo, você vai escalando isso. Então, você pode começar com o mínimo e dali você vai aumentando. A mesma coisa para os sistemas de WATICT, que a gente trabalha também bastante. A gente começa com a VPS de 2 GB. Conforme vai entrando o cliente, a gente vai fazendo o upgrade dessa máquina, né? A gente vai pondo uma 4 GB, dependendo da quantidade de cliente e instância de WhatsApp. Banco de dados, a mesma coisa. Sempre começa com o mínimo. Conforme vai crescendo a operação, a gente vai escalando ou máquina ou recurso da máquina, né? Então, a gente pode escalar horizontal ou verticalmente. Depende da situação. Pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. Um vídeo bem curto, não sei se ficou curto, que eu acabo falando demais. Mas é a importância de a gente ter balanceamento, tolerância à falha, alta disponibilidade, bons servidores, né, em nossa empresa. Se você quer aprender a fazer balanceamento de carga com aplicação, com API, com banco de dados, com MySQL, eu tenho cursos lá no meu canal, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo, o meu EAD. Tem também os links, vou deixar aqui embaixo, das VPS, dos data centers que eu trabalho, né? Se você precisar procurar uma boa referência, aqui eu uso na minha empresa, no meu dia a dia, e recomendo, sei que vocês não terão problema. Tá bom, pessoal? Obrigada e até a próxima aula.